Olá, seja bem-vindo ao canal da Escola Gnóstica. Meu nome é Rogério, para quem eventualmente não me conhece, sou um dos instrutores aqui da escola e hoje falaremos sobre destinos da alma após a morte. A alma é um conjunto de valores e de forças. Ela agrega forças espirituais e também carrega toda a experiência que temos ou que tivemos como humanos. É a ponte entre o espírito e o corpo físico. Quem tem corpo físico vive, e o que desencarna e reencarna é a alma. As pessoas têm medo da incerteza do que virá após a morte, ficam preocupadas com tudo aquilo que vão perder. Mas esse medo acontece por conta da ignorância. Não sabemos o que é a vida e também não sabemos o que é a morte, e nem o que virá dela. E, consequentemente, vivemos apegados ao que pensamos que somos. Cada um traz consigo um conceito, crença ou dogma sobre a morte. O primeiro contato com a morte nos foi passado por pessoas que não morreram, mas que tiveram experiências. Mas a verdade é que, no exato momento da morte, o que irá acontecer dependerá unicamente da pessoa. A morte é uma força e não é necessário que se veja coisa alguma. As culturas ocidentais não costumam lidar muito bem com a morte. Mas existem outras, como o budismo, que se preparam para essa passagem. Para entendermos a morte, primeiro precisamos entender o que somos. O que nasce e morre é o corpo das pessoas. A alma irá para outros planos e em dado momento ela retornará em algum outro corpo físico, mas ela carrega consigo as experiências adquiridas em vidas. Nós somos constituídos por matéria e não matéria. O espírito podemos chamar de não matéria, e quando ele passa a existir, usa a alma para a existência. A alma é matéria. No momento em que ocorre o recolhimento, o espírito perde então a matéria. Quando a pessoa nasce, ela já tem algo predestinado para ela. Essa pessoa tem o dia de nascer e também tem o dia de morrer, e isso geralmente não muda. Algo só poderá ser modificado nessa predestinação em função das escolhas que essa pessoa venha a fazer no decorrer de sua vida. A alma está unida ao corpo por meio de um fino cordão celestial prateado. O anjo da morte tira a alma do corpo e rompe esse cordão para que a alma não possa retornar. O corpo já não mais recebe a vitalidade e por isso morre. O estado em que a pessoa se encontra na hora da morte é determinante para o processo de pós-morte. Ele determina o destino. Essa é a importância de nos prepararmos para a morte. No momento em que chega a morte, é o momento em que a pessoa irá lidar com esses apegos, esses medos, aquilo que ela estiver pensando determinará o destino dela. No último instante da vida, o corpo vital ou corpo etérico escapa do organismo físico. O corpo vital não entra no sepulcro, ele flutua perto do sepulcro e vai se desintegrando lentamente, conforme o cadáver for se desintegrando. O que continua é a essência e ela é molecular. O corpo físico pertence ao mundo das 3 dimensões. O corpo vital e o tempo são da 4ª dimensão. Os fantasmas dos falecidos, o corpo astral e o corpo mental, vivem na 5ª dimensão. Esta é a eternidade. Para desvendarmos o mundo da eternidade, é necessário que nos transformemos nossos corpos para que possamos ter acesso a esse mundo. Quando morremos, não temos mais o corpo físico na 3ª dimensão e também não temos o corpo na 4ª, o que nos induz a nos acostumarmos a viver no mundo da 5ª dimensão. Sendo a eternidade a 5ª dimensão, é necessário que nós sigamos além do tempo, que é nosso próprio ego. A alma é divina e humana ao mesmo tempo. Para que possamos acessar esses mundos, precisamos conhecer e nos acostumarmos com essas realidades. Os processos da alma após a morte são muitos e dependem das crenças. O livro tibetano dos mortos, ou o Bardo Thodol, que tem um foco orientar a alma nesse processo de morte, enfatiza claramente para que poderes não sejam desejados, pois o desejo irá nos levar de volta para o Sansara. Outra doutrina tibetana diz que
No momento da morte, escuta-se a força vital dos elementos terra, água, fogo e ar, os 4 sons, chamados de sons que inspiram o terror sagrado. O bardo assegura que no momento da morte, todos os homens caem em um desmaio que dura 3 dias e meio, e então vemos passar toda a nossa vida em forma retrospectiva. Só aqueles que possuem o que se chama alma podem resistir à descarga eletrônica sem perder a consciência. Em seguida, a alma passa pelo Tribunal da Lei Divina, que é composto por 42 juízes. No Tribunal do Karma, pesa-se o coração da alma do falecido em um lado da balança e do outro lado coloca-se uma pena. Caso o coração tenha mais peso que a pena, existirá uma sentença. No Tribunal do Karma reinam 2 princípios que são amor e lei. Terminado o trabalho de retrospectiva, teremos plena consciência do resultado final da vida que terminou. É então quando todo aquele que não tiver definitivamente perdido toma a decisão de corrigir seus erros e pagar o débito. De acordo com o julgamento, é dada a sentença, que pode ser o direito a férias, ou seja, se a pessoa durante sua existência possui boas obras, é concedido um período de férias, que dura conforme seu dharma. Ou o retorno, de acordo com o número de existências, se não cumpriu suas 108 vidas, retorna com um novo corpo físico, conforme seu karma e dharma, e também de acordo com os seus valores positivos. Ou ainda a involução, quando completou suas 108 vidas e não realizou nenhum trabalho sobre si mesmo, irá adquirir as características animalescas do seu nível egóico e será enviado a determinado círculo dos mundos inferiores ou infernos das religiões. Os planos de existência podem perfeitamente ser sintetizados em 4 regiões. O inferno, ou mundo mineral, relacionado com o ego. A terra, ou mundo celular, relacionado com o humano. O paraíso, ou mundo molecular, relacionado com a alma. E o céu, ou mundo eletrônico, relacionado com o espírito. O livro tibetano dos mortos diz que a experiência do pós-morte surge como se a consciência despertasse de um sono profundo e que ela se confronta com várias memórias, cenas, visões e aparições. Em cada um dos planos ocorrem experiências e visões distintas e por vezes aterradoras. Na tradição tibetana, o livro é lido por um monge moribundo, geralmente em voz alta, e continua a ser recitado por 49 dias, mesmo após seu falecimento. O objetivo é orientar a alma. Segundo o bardo, a única verdade é a clara luz, ou seja, o que se manifesta no vazio, pura consciência irradiante. Concentrar-se nessa luz é abandonar todos os afetos do ego e atingir a consciência supramundana universal, a iluminação do Nirvana. A orientação do bardo é que quando estivermos passando por esse processo, as imagens vistas sejam imagens projetadas por nossa própria mente, enfatizando a necessidade de seguir, ir em direção e se entregar à clara luz, para que, por ser ela a nossa própria realidade, abandonando todos os afetos, egos, histórias, ilusões e projeções. Caso o espírito não tenha atingido a plena compreensão do processo, a alma acabará por cair novamente no mundo fenomênico e retornará ao ciclo sansárico de renascimentos, sendo este o aprendizado. Se quisermos fazer uma boa passagem, precisamos conhecer e viver esse processo de iniciação em vida, que é a preparação para a morte. Gostou do conteúdo? Então deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Assim você contribui para que outras pessoas tenham acesso a esses ensinamentos. Siga-nos nas redes sociais, acesse o nosso site e acompanhe nossos cursos e atividades. Ok? Obrigado e até a próxima.